Então a gente tem chaves com Deus, amém? Tu vai descobrindo como é que funciona e como é que Ele opera em ti, contigo, amém? Isso tem que ter um pouquinho de intimidade. Glória a Deus por isso. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui. Espírito Santo, nesta manhã, mais uma vez, me dá o pão da palavra para distribuir para a igreja. Me dá as tuas palavras. Eu creio naquilo que o Senhor me falou. Não te preocupa. O Espírito é quem vai falar. Flui de mim tua unção. Essa capacitação. Flui de mim a tua graça. Essa graça que é um favor que eu não mereço, mas que o Senhor manifesta em mim. Me dá sabedoria. Me dá direção nas palavras. Ordem nas palavras. E abre o entendimento das pessoas aqui, Pai, para aprenderem, Senhor, serem transformados pelo poder do Evangelho. Muda a história de pessoas nesta manhã. E aqueles que estão ouvindo essa gravação em algum lugar, meu Pai, que eu nem imagino aonde, que Tu te apresente lá para essa pessoa pela palavra. E que só já ao iniciar essa oração, essa pessoa seja radicalmente transformada, que o Senhor faça água virar vinho nesta vida, e que o Senhor ministre nessa manhã em nosso meio. Fala, Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Não, abre a tua palavra, a Bíblia, em Romanos capítulo 8. Eu já digo o versículo. Está dando para uma microfonia, né? Eu tenho uma palavra. Mas tá bom. Glória a Deus. É um versículo que eu já falo o número. É uma riqueza que eu vou trazer para ti aqui. Por que é uma riqueza? Porque está na palavra de Deus. Porque quem falou foi o Espírito Santo. Amém? Uns conhecem, outros não o conhecem, embora tenham já lido na Bíblia. Romanos 8, o verso 28. Na minha tradução diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Pode sentar. Eu nem vou entrar no detalhe do propósito aqui eterno que Deus tem conosco. Que o alvo agora não é explicar esse propósito, mas é você saber que é um propósito. Precisa entender aqui, irmão, preste bem atenção. A Bíblia diz aqui, ó, como é que começa o versículo? Sabemos. Deixa eu te explicar. Sabe, irmão, o detalhe de um texto, às vezes o segredo está nos detalhes. Sabemos. Ou seja, temos conhecimento. Nós temos um entendimento. Nós temos uma intimidade com o assunto. Por que eu estou dando essa ênfase? Porque é tão normal o crente, ele passa raspando assim, ó. Dá uma passada assim. Li a Bíblia hoje. Sabemos, entendemos, conhecemos, temos intimidade com esta verdade. Estamos alinhados com esta verdade. Glória a Deus. Há um grande tesouro. Eu sei da existência desse grande tesouro. É isso que está falando o texto.
Não é porque alguém me contou um dia de um grande tesouro, é porque eu estou vivenciando, eu estou experimentando, eu estou tocando, eu estou sendo impactado, eu estou sendo transformado. Depois de todos esses adjetivos e sinônimos, conseguiu entender a riqueza do que é? Sabemos. Amém? Amém? Ufa! Olha tudo que eu tive que fazer aqui, quanta energia foi, saliva, latim, para te falar de uma palavra. Mas olha o detalhe. É porque tem gente que desconhece, não sabe, leu na Bíblia, mas isso não quer dizer nada. Tu pode ver até um filme do Rio de Janeiro, isso não significa que tu conheça o Rio de Janeiro. Amém? Mas só que tem um detalhe, gente. Aqui diz que nós temos um conhecimento. Nós temos um conhecimento de que todas as coisas cooperam para o bem. Não diz que nós sabemos que 99% das coisas cooperam para o bem. Aqui está me orientando que nós sabemos que 100%. Glória a Deus. Todas. Aleluia. O que é todas? Todas. É todas. Que explicação boa, né? Mas aqui está dizendo que eu tenho que ter um conhecimento, uma intimidade, um alinhamento de entender que todas as coisas cooperam para o bem. Enquanto eu estou ministrando, eu também sou ser humano igual a vocês. Às vezes parece que eu sou fantasma, uma assombração, não, mas é que eu consigo entender quem eu sou espiritualmente, então parece que dá essa conotação, mas eu sou de carne e osso. O que eu quero dizer? Enquanto eu estou ministrando que todas as coisas, alguém pode estar se perguntando, todas? Mas até aquilo que aconteceu aquela vez, se coopera para o meu bem? Eu aprendi libertação com um homem de Deus, do Rio de Janeiro. E ele dizia o seguinte: tem coisa que eu não sei para que bem coopera, mas se a palavra de Deus diz que coopera, então coopera. Glória! Te palabai conto lamassai. Eu vou deixar registrado, diz a Bíblia, que o Espírito Santo usou Paulo para escrever uma epístola para Timóteo e disse que toda a Escritura é inspirada por Deus. Aleluia. Vou dizer para ti, sabe o que é no texto original lá no grego? Inspirada. Toda a palavra de Deus é soprada. E a Bíblia chama o Espírito Santo de vento. É o ruá de Deus. Ele... E Paulo ia escrevendo. E o Espírito Santo... E Paulo ia escrevendo. E o Espírito Santo... E Paulo ia escrevendo. E Palabai Couto Lamachai. Aí, quem está ouvindo gravação não gosta de ouvir língua, eu sugiro, desliga o teu aparelho. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Sabemos, temos intimidade, conhecemos, agora nós estamos entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas diz que todas elas cooperam. 100%, não é uma coopera, outra não coopera, essa coopera, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Não. Coopera. Elas cooperam. O que é cooperar? São duas palavras. Cooperar opera junto. Trabalha junto. Alinha junto. Ela pega essa, ela pega aquela, ela pega outra, ela pega outra. E vai gerar um resultado. Quem está me acompanhando? Mas qual é o resultado que vai gerar então? O teu bem. Diga, o resultado é o meu bem. Glória a Deus. Tem palavra para mudar de vida hoje. Elas resultam em bem, porque está escrito, Deus falou pelo profeta Jeremias: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz
e não de mal. Na tradução de vocês, guerra. Para dar o fim que desejar. Parece que ele está usando Jeremias para dizer, cara, não está entendendo. Tu vai ver no final, aguarda a surpresa. Então fala assim que é para o nosso bem. Mas aqui que está entendendo. Eu estava lendo, entendo o entendimento quando eu estava lendo, não quis falar na hora assim. Isso aqui faz uma distinção de pessoas na terra. Amém? Diga assim, eu sou rara estirpe. Para quem não sabe, é bagual, como diz os gaúchos. Então é diferente. Não vou dizer sangue azul, porque nós temos sangue de Jesus. Aleluia. Esse texto está fazendo uma distinção de pessoas na terra. Tem dois lados. Um lado, que é o nosso, é dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O outro lado é dos que ainda não amam a Deus e nem sabem que são chamados segundo o seu propósito. São pessoas que andam na terra e nem sabem que há sobre eles um propósito. Então aqui esse texto faz uma distinção, sabe por quê? Porque ela diz assim, não diz assim, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Olha a distinção daqueles que amam a Deus e de outra coisa, e são o quê? Chamados segundo, de acordo, conforme o seu propósito. Então esse texto se aplica para o ímpio lá fora? Não, se aplica, diga assim, para mim. Glória a Deus. Sabe, tu pode até dizer se quiser, eu sou diferenciado. Amém? Então, irmãos, por que ele, olha só, a mesma situação que passa os do lado de cá, dos que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito, tem um resultado, e os do outro lado que não são, que não conhecem, tem outro. Então uma situação daquele que está do lado de cá, dos que não amam, dos que não sabem que são chamados segundo o seu propósito, resultado final pode ser depressão, angústia, aflição, suicídio, destruição, amém? Do lado de lá. Mas os do lado de cá, que é o nosso lado, fisicamente vocês estão aí, mas nós estamos tudo aqui, esse lado. A mesma situação, sabe qual é o resultado? Que o outro é tristeza, angústia, talvez suicídio. Para nós é o bem. Para nós é o bem. Glória a Deus. Aleluia. A mesma situação. É tipo uma comida. Para um prejudica e para o outro faz bem. Só traz benefício. É isso que está fazendo uma distinção de pessoas na terra. Entenderam a distinção? Quem entendeu a distinção, levanta a mão aí. Então, nós somos diferenciados. Então, a Bíblia está dizendo que nós temos que ter esse entendimento que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para reclamar. Não é para murmurar. O povo de Israel, que era para dar uma viagem de 11 dias, quando saíram do Egito, andaram 40 anos. Por quê? Porque eles não tinham bússola? Porque não tinha sido inventado o GPS? Não, é porque eles murmuraram. Alguém poderia perguntar, como eu falei há pouco, mas pastor, mas você não sabe aquela situação que me aconteceu? Que bem tem naquilo? Já vou te falar um bem que tem naquilo. Tu sabe que aquilo não é a vontade de Deus? Aquela situação, seja que área for da tua vida, que hoje mesmo, talvez tu não quer ela mais. Eu te digo, ela não caiu feito goiaba madura na tua cabeça. Ela foi gerada, isso é um resultado pelas informações erradas que tu tinha. Tu não tinha o conhecimento da verdade. É mesmo. Mas se tu entendeu, por exemplo, uma pessoa está passando uma dificuldade financeira, ela não quer aquilo,
é angustioso, olha que bem tem isso aí. Se tu entendeu isso, que não pode continuar, tu já começou a te conscientizar. Essa situação está te trazendo já um conhecimento. O que era maldição já vai ser transformado, como diz a Bíblia, em bênção. Deus faz isso. Aleluia. Glória a Deus. Aí tu começou a considerar. Eu já falei várias vezes isso, uma frase aqui. Enquanto tu não te conscientiza, tu não... ainda bem que alguém falou. Eu estava imaginando quando eu estava pensando nisso em casa. As pessoas não iam nem lembrar. Mas deixa eu falar, enquanto tu não conscientizar, tu não muda. O que é conscientizar? Uma pessoa está tomando lá uma bebida, cara, não toma, te faz mal. O cara toma. Um dia ele tem uma crise lá, vai baixar no hospital, aí ele... agora ele conscientizou. Então ele muda. Então tem situações na tua vida, eu tenho certeza que tem situações que tu não quer vivê-las, mas só que elas estão na tua vida por resultados. Diz tudo que eu estou sempre pregando, muda a tua mentalidade, a tua maneira de pensar, tira a mentira, põe a verdade, o resultado vai ser outro. Aleluia. Amém? O resultado vai ser outro. Então, quando tu entendeu, pelo menos, mas pastor, que bem que coopera nessa situação, cooperou, porque tu te conscientizou que está errado, tu entendeu que tem possibilidade de virar o jogo, de mudar a tua história, então tu já te conscientizou. Então, isso que era mal se transformou em bem. Aleluia. Amém? E o restante, irmãos, da tua vida, tu precisa entender cada momento. Vou explicar rapidamente. Davi, você sabe, né? Que ele, a Bíblia sabe, eu já vi alguma pregação, que um dia ele lutou com um leão e lutou com um urso. Quem sabe disso? Amém. Sabe, irmãos, imagina assim que quando ele lutou com um leão e com um urso, eu não sei qual foi a reação dele. Porque o cara já vivia no deserto, desprezado pela família, humilhado, zero à esquerda, trapo velho, atirado lá. Pô, apesar de tudo isso, ainda tem que arriscar a vida com um leão e não chega depois com um urso. Só que tem um detalhe. Eu não sei se ele entendeu isso, mas se tu lê em detalhes a Bíblia, no dia que ele lutou com o Golias, ele executou, vou falar bonito agora, ele executou, eu já fiz pregação aqui e fora daqui também, ele executou o mesmo modus operandi. O que é modus operandi? É a mesma maneira de executar algo, mesma maneira de agir. Se ele nunca entendeu aquele leão, aquele urso, quando ele está na frente do Golias, ele imagina ele, estou entendendo, compreendi, porque se tu lê em detalhes, preste atenção, irmão, o mesmo jeito que ele venceu o Golias, foi igualzinho o leão e o urso. Interessante, Deus deu 2 aulas para ele, porque só o leão, alguma coisa ele não ia entender, não ia gravar, não ia decorar, aí Deus deu mais uma, para ele gravar, decorar, que na terceira, ele ia colocar em ação. Que lá quando ele estava lutando com o urso, com o leão, era lá fedendo atrás das ovelhas, sabe quem olhava para ele? Deus. Aleluia. Quando ele ganhou Golias, a nação toda ficou sabendo quem era Davi. Sabe o que aconteceu? Ele talvez tenha entendido com outras palavras, certamente todas as coisas cooperam para o meu bem. Porque se lá no leão e no urso ele não entendesse, chutasse o pau da barraca, como diz gaúcho, murmurasse, reclamasse, ó dor, ó céus, talvez não aparecesse Golias na vida dele, para exaltar ele. Lembra quando eu preguei isso? Eu disse, irmão, presta atenção, valoriza o presente, para não abortar o futuro. Está passando uma situação agora, que situação bem maravilhosa, tu não sabe aonde Deus vai te colocar. Glória a Deus. É assim, irmão. Mas isso acontece com quem ama a Deus e é chamado segundo o seu propósito. Está vendo a diferença na nossa vida? Deixa eu te falar uma coisa. Deus falou um negócio para mim no dia 24 de dezembro. Forte, poderoso.
Ontem, irmão, Deus me falou um negócio. Gente, aquele texto eu leio uma vez por mês, no mínimo. Falo aquele texto, vivo aquele texto. Sabe quando tu pensa que tu descobriu todo o sumo, todo o suco do negócio e Deus te surpreende? Sabe o que é isso? Presta atenção, por que eu estou falando isso? Porque são aquelas coisas que eu pude dizer, meu Deus, mas por que não me revelou isso há 5 anos atrás? Vou diminuir um pouquinho. Meu Deus, mas por que não me revelou 1 ano atrás? Seria tudo diferente. Diminui mais um pouquinho. Meu Deus, mas por que isso não me revelou isso há 6 meses atrás? Seria tudo diferente. Sabe o que eu aprendi com Deus? Deus só constrói sobre base sólida. Deixa eu te explicar. Deus só constrói sobre base sólida. Se vai ler o Novo Testamento, as cartas de Paulo e o Evangelho, você vai entender que nós somos um edifício. Fala em edificação. Jesus, ele é o fundamento, ou seja, ele é o alicerce. Deus primeiro põe base sólida. Deus não vai fazer um prédiozinho de 3 andares no caminho. Mas está dando grande isso aqui, vamos aumentar para 20 andares. Não vai mais, porque o alicerce é para 3 andares. Então Deus constrói. É por isso que ele dá um sonho para José, talvez na madrugada. Talvez tu pensou, Deus, aquele sonho. Então, no final do dia ele foi colocado lá no Egito, no palácio do faraó, para dirigir a maior nação da terra. No final do dia aconteceu isso? Não. 13 anos depois. 13 anos. Deus mandou Abraão sair da terra dele, que as nações iam ser abençoadas nele, e tu pensa que no final do dia ele já estava lá? Não, 25 anos. Aí Deus fala para Moisés. Moisés era furioso. Como é que eu sei? Porque quando ele viu um egípcio, ele estava lá no palácio do faraó, ainda morando lá. Não vamos contar a história dele, senão vai alongar, né? Ele está morando lá e ele vê um egípcio agredindo um judeu. Sabe aquele chamado dentro dele de libertar o povo? Ele já tinha. Ele foi lá na fúria e matou o egípcio. Sabe o que aconteceu? Tu acha que naquele dia libertou o povo de Israel? Foi para o deserto 40 anos. Deus tem que construir base sólida para edificar em cima. E o homem furioso, a Bíblia diz que depois era o homem mais manso da terra. Alguém disse que no Egito ele era alguém. Ele foi para o deserto saber que ele era ninguém. O próprio Davi, depois que ele foi ungido rei, chamaram lá, sabe o profeta Samuel foi ungir um filho de Jessé. Deus falou para ele que lá um seria o rei. Veio os bonitão, os saradão. Aí quando não tinha nada, sabe quem não tem cão caça com gato? Aí tem o Davi, claro, o pai nem acreditava nisso aí, que ia ser o Davi. Aí Davi vem todo fedendo a ovelha, o que era o barrado do baile. Deus escolheu. Deus continua invertendo a fila. Pega o último lá e traz para frente. Aí ele foi ungido rei. Glória! Aí tu pensa que eles abriram a porta e tinha um tapete vermelho e trombetas tocando, dizendo rei Davi? Não. Ele foi lá para as ovelhas de novo, feder mais um pouco. O que eu quero dizer, irmãos? Um dia eu perguntei para uma pessoa, eu estava mal começando a minha fé, eu disse, irmão, por que Deus fala uma coisa ali, mas acontece muito tempo depois? Ele disse, isso é para gerar fé. Sabe, quando Deus te fala uma coisa no início da tua caminhada, é para te dar uma direção. É para dizer, eu não estou entendendo por que eu estou indo, eu sei que a direção é essa daqui. Então eu quero dizer para ti que todas as coisas, irmãos, cooperam para o bem. Eu já preguei aqui, está lá nas gravações, que a ação de graça é arma de guerra. Até vou te lembrar quem fez a escola de líderes para lembrar agora, que a ação de graça está lá na armadura de Deus. Lembra da armadura? Evangelho, a fé, e vai falando isso, falando aquilo. Mas só que se tu pegar a tua Bíblia, tu vai lá, tu não vai achar ação de graça.
Mas lá vai estar escrito com toda a oração, no original é com todos os tipos de oração. E um dos tipos de oração é a ação de graça. Uma coisa que mais libera a mão de Deus para agir na tua vida e mais desgraça com o diabo e paralisa ele, é a ação de graça. É ação de graça. Quando acontece uma coisa desagradável para ti, tu tem que encher a tua boca, dizer graças, Pai. Obrigado, Senhor. Mas é assim que a maioria faz? Tô com a boca meio seca, não sei nem o barulhinho. É muxoxo, chama isso na Bíblia. Até isso não é para fazer. Dê graças. Aquilo está cooperando para o teu bem. Mas até aquele colega do trabalho, mas até a situação aquilo ali é uma bênção disfarçada. É que às vezes a bênção ela vem num pacote meio feio assim, meio mal embrulhado assim, que é só quem ama a Deus e que é chamado segundo o seu propósito, vai ter uma baita de uma bênção aí dentro. Eu vou abrir esse pacote, obrigado, Pai, pela encomenda. Isso que eu quero que tu entenda, irmão. Porque quando diz que nós somos chamados segundo o propósito, está dizendo que nós somos um canteiro de obras. Nós estamos em constante transformação, Deus trabalhando, Deus operando, 24 horas, não para essa obra, é 24 horas Deus trabalhando, atuando. Eu tenho dito para Deus um negócio, eu tenho repetido esse versículo, talvez até por isso que eu trouxe hoje, eu tenho dito, Deus, sabemos, aí eu repito o versículo, e começo a dizer para Deus, obrigado, Senhor, porque agora, só agora, depois de todo esse tempo, é que essa realidade começou a acontecer para mim. Sabe o que eu entendo? É que esse foi o processo. Esse foi o processo que Deus usou para me capacitar, para me habilitar. Sabe por quê? Para Deus me botar num nível extraordinário, maravilhoso, sobrenatural, extravagante, que antes eu não conseguiria conviver com Ele. Os casos da Bíblia que eu te falei, eu não te disse que Deus falou e levou tempo, porque existe um processo. Até vou te falar mais, eu me lembro de uns ensinamentos que eu trouxe ao pastor Marcelo, que antes era só o Marcelo, o jovem Marcelo, mas já era doutor, né? Naquelas conversas das madrugadas. Um dia eu disse para ele um versículo, ele nunca mais esqueceu. Está na Bíblia, no livro de Eclesiastes. Para todo propósito, há tempo e modo. Para um pouquinho, eu falei que na tua vida tem um propósito. Quem entendeu que é um propósito? Quem entendeu aí? Na minha vida tem um propósito. Então a Bíblia diz que para esse propósito há tempo e modo. Viu como Deus tem que construir primeiro uma base sólida? Por isso que Ele chamou José, Moisés, Abraão, Davi, eu e tu. E tem um processo, há tempo. O que é o tempo? É o período onde Deus está operando, trabalhando, executando, até que chegue a conclusão dele. Amém? Mas diz que além do tempo, irmão, aqui que é a maior prova é o tempo. Existe um modo. O que é modo? É a maneira de Deus agir em mim e em ti. Ele sabe como agir em ti. Por isso que as tuas circunstâncias são diferentes da minha. Sabe o que é uma maneira de agir? Eu vou te explicar de um jeito bem tranquilo. Ó. É o jeito de Deus fazer acontecer. Tem um propósito, então para esse propósito há duas características: o tempo e o modo. O jeito dele fazer a coisa para acontecer. Amém? Às vezes eu fico pensando em situações que acontecem e digo, meu Deus, mas como eu mudei. Porque eu sei que a minha reação é completamente diferente. Em outras épocas, eu ia ficar aflito, eu ia ficar preocupado, eu ia ficar irado, eu ia ter reações da natureza humana. Agora eu não, aquilo ali eu já sei que é bênção. Eu já sei que o resultado já está garantido. Mas como é que eu sei? É o tempo e o modo. Estão me entendendo? Então eu quero que tu entenda nessa manhã que
que todas, não 99,9% cooperam para o teu bem, mas todas cooperam para o teu quê? Bem. Deixa eu te falar, elas cooperam para que tu seja feliz, alegre. Amém? Todas. Então, tu tem que valorizar. Por isso, a gente tem que saber. Porque maioria, não digo maioria, mas uma grande parte dos crentes não sabem isso. Então, acontece aquela coisa. Vou dar um exemplo. Perdeu o emprego. Glória a Deus! Mas graças a Deus! Deus tinha o melhor para mim. Eu não estou enxergando, eu não estou vendo. E Ele dá uma ajudinha. Mas o que eu tenho agora para fazer? É aquele pensamento que eu vou ser empresário, mas isso foi só um pensamento. E Deus precisa mais do que um pensamento. Ele está querendo te fazer, mas tu não entende. Sabe aquelas... Eu poderia enumerar situações da vida que tu está considerando problema, mas não, é bênção, é para o teu bem. Pastor, mas essa situação não é para o meu bem. Não, mas ela já é porque tu já viu que tu não gostou dela, ela não te traz alegria, ela não abençoa ninguém na igreja, ela não te faz ser um canal de Deus para que as pessoas conheçam Deus, tu já te conscientizou, eu vou mudar isso daqui, já te trouxe bem, porque se tu não percebe, tu ia seguir, não é verdade? E pastor, estou desiludido, que bênção, pior é continuar iludido. Viu como as pessoas não percebem o que falam? Me desiludi. Mas que bênção. Aleluia. Pior era antes que estava iludido, enganado. Amém? Amém. Então tudo que está acontecendo na tua vida é bênção. Aleluia. Mas aquele emprego lá, salário mínimo, já viu que não dá, né? Já viu que tu quer ajudar pessoas, quer arrumar a casa, quer restaurar, quer fazer, já sabe, né? Se fizeram um pedido para a gente ajudar alguém, tu sabe que tu já não vai poder ajudar. Te conscientizou. O bem que ele está te trazendo é, querido, querida, vai para frente. Glória. Porque tudo coopera para o... Sabe o que vai dar no final? Certo. Amém? Entenderam a administração? Isso eu aprendi com o irmão, porque muitos anos atrás, eu já estou falando década de 80. Umas situações de um negócio que eu tinha um irmãozinho lá, né? Sempre Deus levanta um. Mas Deus sempre levanta um para cutucar a gente. Aí aconteceu uns negócios lá, eu reclamava, eu murmurava, não sabia. Aí ele me disse, tem que dar graça em tudo. Talvez meu questionamento é, mas dá graça por isso? Até que também chegou na minha mão um livrinho. Infelizmente esse livrinho acho que não se encontra mais, eu já procurei e não achei. É Como Ser Vencedor. Era de um engenheiro americano, que eram relatos bem pequenininhos, assim, uma página, o máximo daria na outra página, relatos, só ele dando graças por tudo, e mostrando a virada de Deus. Glória a Deus. Eu estou falando para vocês, a ação de graça é uma das maiores estratégias para virar situações. Aleluia. Começa a agradecer por algo que tu não está querendo, que está te desagradando. Obrigado, Senhor. Graças eu te dou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Gente, eu vou falar aqui, ó. Glória a Deus. Eu percebi nos meus negócios que uma pessoa de uma empresa estava me atrapalhando. Era para ajudar, mas eu entendi a mentalidade da pessoa, ajudava a atrapalhar. A pessoa disse, Deus não deixa me atrapalhar. Chegou o dia, eu liguei, o cara foi desligado. Eu vi Deus. Aleluia. Porque eu sabia onde estava o obstáculo. E a coisa começou a andar a partir daí. Você está entendendo? Amém. Mas em vez de eu reclamar, mas aquele lá, obrigado, Senhor. Vai dando graça. Louva a Deus. Mas vou te falar uma coisa, eu já contei, vou contar de novo. Conto ou não conto? Não, porque esse é daqueles bicos para escandalizar, assim, né? O evangeliquez. Eu conheci pessoalmente esse pastor. Agora já foi transferido e promovido em glória. Já mora no céu.
Oh, glória! Uma vez, o filho dele, eu já contei aqui, o filho dele começou a fumar, começou a se prostituir. E um dia, eles estão num culto, o pastor viu que a esposa dele foi lá na frente do altar para orar. E ela dizia: Senhor, obrigado que ele está fumando. Obrigado que ele está se prostituindo. O pastor ouviu aquilo ali, não entendeu essa oração. Mas, irmão, ela não está dando graça pelo pecado. Certamente ela sabia que quando começa a dar graça, Deus entra no negócio. E quando Deus entra no negócio, só sai quando é resolvido. E ele começou a dar graça, o pastor também. Uma semana depois, o filho começou a ir lá, eles faziam reunião em casa e começou a ir lá para ouvir. Ele dirige uma enorme igreja na Bahia. Eles cuidam de mais de 70 igrejas. E esse que a mãe foi dar graças. Irmãos, o Espírito Santo, que ele nunca se engana, ele soprou em Paulo. Deixa eu contar num português bem claro. Bota aí, Paulo. Porque lá em Butiá, eu quero que eles entendam que todas as coisas na vida deles são para o bem deles. Glória a Deus. Por dois motivos, Paulo. Imagina o Paulo, mas por que, Senhor? Porque eles me amam. Glória. E eu tenho um propósito em cada um deles. Olha aqui, eu sou um escolhido, eu sei. Sobre mim há um propósito. E quando há propósito, há um tempo e modo de Deus executar, para concretizar. Então todas as coisas cooperam para o bem. Aleluia. Às vezes eu estou conversando com a minha esposa e a gente comenta: mas aquele tempo, se a gente soubesse o que a gente sabe hoje. Que bom que a gente se conscientizou. Que bom que a gente se conscientizou, irmão. Porque se não se conscientizasse, estaria no mesmo erro. No mesmo erro, estaria colhendo o mesmo resultado. Mas que bom que Deus mudou a minha história. Por causa do propósito. Um propósito, tu tem que estar no dia, hoje é 19 de fevereiro, lá em Butiá, contando isso para eles. Aleluia. Tu é um escolhido. Eu já profetizei hoje. Eu profetizei no que Deus falou para mim ontem, meu irmão. E vou te falar. Tu não tem a noção de como isso coopera bem com o teu bem. Meu Deus! Meu Deus, se não é isso, tu não chegaram naquele nível. Aleluia. Glória! Glória a Deus. Ora, vai canto. Eu creio em nome de Jesus. O que está errado lá na tua casa? O que está errado lá com o teu carro? O que está errado lá com a tua conta bancária? O que está errado lá com o teu familiar? Sabe que isso aí coopera para o teu bem. Porque como eu falei daquela irmã, quando ela está agradecendo, não é pelo pecado. Ela está agradecendo porque ela já sabe que Deus vai entrar em ação. Então eu quero que tu te levante um pouquinho agora, quem pode. E tu vai ter um tempinho com Deus aí. Dizer: meu Deus, que bom que aquela situação não era para o meu fim. Não era para me entristecer. É para o meu bem. Porque foi quem falou isso. Foi o Espírito da verdade. Se o Espírito da verdade diz que todas as coisas cooperam para o bem, todas cooperam para o bem. Amém? Então tu vai falar isso para Deus. E talvez tu vai te lembrar de alguma situação que tu murmurou, que tu reclamou, porque tu não entendeu. Então já pede perdão para Deus agora. Fique sabendo que você é uma pessoa que ama a Deus. E que você foi chamado segundo o seu propósito. Se você tem um propósito, como diz a Bíblia que tem, os olhos de Deus estão sobre a tua vida. Tebaru Ravame canta, Labacheito Marocai. Tudo que tu falou neste momento, precisa você ouvir e praticar. Amém, irmão? Glória a Deus. Então fala com Deus aí, irmão. E sai daqui hoje num novo entendimento, um novo estilo de vida, ação de graças, sabendo, coopera para o meu bem.
Coopera para o meu bem isso aí. E fale isso para Deus. E deixa Deus descer na terra para lutar a teu favor. Muitas vezes tu quer lutar. E quando tu luta, Deus não pode fazer nada. Mas quando tu entrega, Ele entra em ação. Amém? Faça a tua oração agora. Olha a interpretação de língua. É para praticar. Começa a praticar agora. Somos gratos, Deus, somos gratos por esta hora gloriosa, por esta manhã abençoada, que tu trouxeste aqui neste lugar, Deus. Uriashirogurumashai, Kantoromashai, Kedaramai Kontoromashai, O auxílio do Kiribai Koshiribahai, Torimai, Ebaruha, Shorimai Kantoromashai, Deus faz de vida, Shiribai Kontoromashai, faz de presente, Shiribai Kontoromashai. Oh, aleluia. Glória, glória a Deus. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de transformação. para que receba a virtude, a graça, a proteção, O Deus que faz água virar vinho e tudo seja está mudando a tua história. tua vontade. Shuri Labai Koto.